Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo. Mais um episódio de Os Executivos. Mas esse episódio hoje, ele tá saboroso, ele tá delicioso. Eu vou começar esse episódio aqui, ó, comendo uma barrinha da Mais Mu. Você conhece essa barrinha da Mais Mu? É barrinha de whey. Essa aqui é de chocolate. Uma delícia. Eu sempre tenho aqui no escritório. E eu tô começando esse podcast com a boca cheia, falando da Mais Mu, e nós não vamos falar só dela, mas porque ficou complicado agora, né? Eu falar com uma barrinha de whey na boca. Mas a gente segue do mesmo jeito. Eu tô hoje aqui com o Alexandre Capella. O Alexandre, ele é Under 30 da Forbes e ele é o co-founder da Mais Mu. E a gente convidou o Alexandre aqui porque o Alexandre, ele é mais novo que meu filho mais velho. Isso significa que ele é um menino fora da curva. Porque ele conseguiu, em pouco tempo de vida, se transformar num grande executivo. Coisas que, às vezes, muito dos profissionais que estão no mercado levam muito mais tempo para chegar onde ele chegou. E é divertidíssimo conversar com ele, porque ele é um garoto leve, de bem com a vida, super antenado, e está cada vez mais aceso nos negócios e com vontade de fazer negócio. Tem empreendedorismo do fio de cabelo até a unha do pé. E hoje a gente vai falar disso com ele. Ele vai contar um pouquinho pra gente de como é que é ser Under 30 da Forbes, como é que foi essa experiência de ser co-founder da Mais Mu e quais são os novos projetos que ele está desenvolvendo agora, nesse momento, que ele estava me contando nos bastidores. Alguns já explodindo de sucesso. Então, chega de falar aqui, vamos falar direto com o Alexandre. Alexandre, satisfação. Cara, obrigado de você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Imagina, agradeço você, agradeço todo o pessoal do bastidor aí, pessoal, o Ju Legal, o Thales. Show. E eu acho que hoje, galera, vocês vão ter um bom conteúdo, principalmente porque depois dessa apresentação eu não posso falhar no que eu vou falar, né? Boa. E assim, é bom a gente chamar a atenção dos meninos, né? Porque senão eles perdem emprego, né? Tem que dar um up para eles. A galerinha boa trabalhando aqui, uma galerinha boa. Aliás, aproveitando esse ensejo, já que você está aqui com a gente, faz o seguinte, inscreve-se no canal, não custa nada, e você ajuda a gente a manter o canal cada vez mais forte, você ajuda a gente a convidar cada vez gente mais interessante para trazer os insights aqui para vocês. Então, aproveita, clica no coraçãozinho aí, se inscreve no canal, e ajuda a gente a divulgar, porque tem muito conteúdo rico aqui de gente que faz na vida real, de gente que traz insights maravilhosos para vocês. E hoje a gente vai trazer insights riquíssimos, renovados, de alguém muito jovem e que, pasmem. Sabe o que ele falou para mim no bastidor na hora que ele chegou? Cara, eu tô fazendo um negócio com a galera jovem. Eu falei, peraí, quantos anos você tem? Eu tô com 33, né, Alexandre? 33. Vai fazer 33 e ele tá fazendo negócio com uma galera de 20 agora, entendeu? E eu olhei pra ele e falei, cara, sensacional, eu tô me sentindo aqui um idoso falando com você, porque eu tô com 54 e ele com 33 já se acha velho. Alexandre, explica isso aí, como é que é essa história de ser velho com 33 anos? E depois você vai me contar um pouquinho de como é que foi a experiência. Mas antes eu quero saber, você se sente mais velho só porque você tem 33, é isso, né? Eu tô sentindo que aquela fase que a gente brinca dos 20 aos 30, né, ela já foi, e as pessoas já começam a olhar para você com um pouco mais de... Você é mais sênior, um pouco mais maduro. E aí quando eu comecei a trabalhar agora com o pessoal que eu tava falando aqui nos bastidores, que eu vou contar pra galera de novo, quando eu comecei a sentir o que é trabalhar com 20, 21, 22 anos, eu falei assim, putz, eu tô velho, porque não é mais... Como é que eu devo me sentir, então? Não é só pra gente dar uma alinhada aqui, como é que eu tenho que... Não, um cara experiente, né? Um cara experiente. Se você é sênior... Muito experiente. Eu sou esse cara muito experiente. Essa galera nova,
para você, todo mundo entender, né, galera? Eu sou uma pessoa que tem o empreendedorismo nas veias, assim, eu não consigo fazer outra coisa sem pensar em negócios, em criação de negócios, em business como um todo, né? Seja ele dentro de uma grande empresa, seja você criar uma nova ideia, um novo produto. E quando eu estava ali na Mais Mu, eu percebi que pela movimentação, foram 10 anos aí de operação, que a gente tinha algumas oportunidades no mercado. O mercado de empreendedorismo ele nunca vai acabar, as pessoas têm novas ideias todos os dias. E eu vi que algumas pessoas tinham ideias muito boas. E quando eu observei aquilo, eu falei assim, aqui tem novos caminhos. Só que qual que é a diferença? Essa galera tava com 20, 21, 22 anos. E o ponto que eu não te falei nos bastidores, que é legal contar aqui, é que é o seguinte, quando eu tinha essa idade, eu tive o mesmo feeling que eu vi essas pessoas com 20, 21, 22 anos fazendo, e eu tive deu certo, né, um certo sucesso, vamos dizer assim. E aí eu olhei e falei assim, aqui tem uma chance, a moeda de dois lados, né, 50% dá certo, 50% dá errado. E quando eu falei assim, putz, isso aqui é um bom negócio. Para que vocês não entenderem, ele não falou, galera, mas todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a Manuela City, empreendedora nova, que começou um projeto de gummies, de creatina aqui no Brasil, junto com outros sócios, né? Nós temos o Enzo, o Gabriel e o João. Essa galera tem que idade hoje, Alexandre? 22 anos. Tudo 22 22, 23 anos. Legal. Uma galera muito nova, e eu ali, basicamente, com 10 anos a mais. Só que o que acontece? Como é o primeiro business desse pessoal, sempre você trazer falta experiência. A ideia é muito boa, eles têm noção de jogo, mas falta experiência você trazer para diversas áreas pessoas mais sêniores, né? Pessoas com conhecimento mais avançado. E quando eu vi essa oportunidade, eu já estava dando muita mentoria para vários empreendedores. Eu tenho um business na parte onde eu ajudo empreendedores ali da abertura do CNPJ até a entrega do cliente final, seja um business de B2B, B2C, o que você como empreendedor executivo pensar. Quando eu vi essa oportunidade, eu falei assim, a gente tem que conversar e tem oportunidade. Tudo começou ali numa mentoria, né, num negócio junto assim, e dali surgiu novos projetos. Por quê? Porque em cima da Gudem, que é para explicar para a galera, eles criaram como se fosse uma holding de marcas, que é uma nova tendência, né? Eu estava te falando nos bastidores, 25, 26, do ano de 25, 26, 27. Essa holding, a ideia é criar, de fato, marcas com os influenciadores, com os creators. E aí, de fato, o influenciador ele é sócio ativo da marca, um alto percentual, e ele respira a marca junto com a gente, né, dentro dessa holding. Então, nós fizemos dentro da Norte a marca com a Manu City, com a Gudem. A gente já fez a marca com a Malu Borges, que foi a Sum. A gente tentou fazer um projeto junto com o John Vlogs, mas não deu certo. Mas a ideia é trazer sempre o influenciador para ser sócio. E hoje a gente está aí, basicamente brinquei com você, o sucesso, esses números já são abertos. A gente deve encerrar o ano agora com a Gudem fazendo 80 milhões. Basicamente, o que muitas pessoas levam anos para fazer no empreendedorismo, a gente está fazendo em Alguns nunca conseguem. Ou nem conseguem, né? A gente está fazendo em 1 ano e 5 meses. Então é um case aí. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, esses 80 milhões. Legal. Nós vamos voltar nesse ponto, mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho antes. Você foi co-founder da Mais Mu. Isso, Você disse, porra, eu depois de 10 anos, tenho 10 anos a mais que essa galera mais jovem aí que você tá empreendendo. A Mais Mu te deu toda essa bagagem. Deu. Né? Eu agradeço perfeitamente, só te interromper rapidinho, ao Otto e ao Neto, que nos tornamos sócios. Eles tiveram a ideia do projeto e foi muito fora da curva, porque todo mundo achava que o Whey era bomba, e eles mostraram, como a ideia era mostrar como que o Whey não é bomba. O que tem dentro daquele pote assustador que antigamente, há 10 anos atrás, tinha um All Black, aquele Energy, aquele negócio, você mostrar que é apenas proteína do soro do leite. Então, uma sacada, e eu acho que nesses 10, 12 anos de empreendedorismo, porque antes da Mais Mu eu também tive um outro negócio, já com 19 anos, que não deu certo, mas me colocou à frente. Então, agradeço perfeitamente aos dois os insights e o que a gente construiu junto, assim, não tem palavras. Legal. E hoje a Mais Mu se tornou uma SA, né? Hoje a Mais Mu, galera, é uma empresa SA. Nós fizemos basicamente 4 captações. A gente já fez uma captação através, lá no passado, de Equity Crowdfunding. A gente trouxe uma comunidade de sócios para dentro da empresa. A gente precisava de captação, que é basicamente você ter um valor para trazer o valor do estoque para valor presente, né, para poder crescer. Depois a gente se tornou uma empresa listada na B4. Então hoje, se você quiser comprar ações da Mais Mu, é uma bolsa secundária, você pode comprar. Todas as quartas-feiras tem
pregão, e aí depois a gente recebeu, depois que virou SA, a empresa muda, o estatuto muda, uma série de regras. Eu tava falando aqui, tem algumas coisas que até que a gente não pode falar porque é burocrático, isso tem que ser o pessoal que está na operação, né? Uhum. E aí depois a gente recebeu um aporte de uma empresa inglesa, que é a BAT, que é uma das maiores, você vê como que o mundo é, né? Uma das maiores fabricantes, digamos assim, né? Tá envolvido aqui com a Souza Cruz no Brasil de cigarro. Indo para o mercado de saudabilidade. Então a gente recebeu um aporte, eles compraram um pedaço da empresa e agora a gente está pensando numa expansão muito maior aí nesses... O projeto futuro da Mais Mu, você acha que é um IPO futuramente? Olha, opinião pessoal, eu acredito que possa ser uma expansão grande internacional. Tá. Dizer IPO, eu não sei, por questões de cada sócio pensa de um jeito, eu já não estou mais lá na operação, mas eu acredito que seria mais voltado a uma expansão internacional, até pela entrada estratégica da BAT. Entendi. Porque outros países... Você é só acionista hoje da Mais Mu? Isso, sou acionista. Você tem parte das ações. Exato, exatamente. Legal. E o que a experiência da Mais Mu trouxe para você, Alexandre? Porque assim, a Mais Mu foi um case de sucesso, naturalmente, mas sucesso não ensina nada para ninguém, né? O que ensina pra gente são os fracassos. O que você aprendeu lá? Quais foram os perrengues que você passou lá que te ensinaram a hoje tomar decisões melhores e ajudar essa galera mais nova? Acho que o primeiro de... Essa pergunta eu não estava esperando, essa pergunta é muito boa, tá? Eu costumo deixar as pessoas de calça curta. Acho que muito bom falar que uma das coisas que eu mais tive nesses 10 anos, acho que por problemas de... Não por problemas, pelas dificuldades que moldaram o Alê, a primeira foi não ter tanto medo da sua capacidade. Então, muitas vezes eu acho que demorei um pouco para avançar mais porque eu tinha medo de tomar a decisão. E eu acho que ao longo desses 10 anos eu aprendi a confiar mais em mim, acreditar mais no que eu falo, na minha intuição. Então, eu tinha uma intuição, mas às vezes você fica com medo porque todo mundo está pensando diferente. Hoje eu já vejo que a minha intuição estava certa, na maioria das vezes, entendeu? Eu deveria ter feito antes. Você não precisa fazer tudo sozinho e você precisa ter pessoas boas do seu lado. Conhecimento abre portas, mas quem você conhece muda o jogo. Conhecimento abre portas, quem você conhece muda o jogo. Então, Network. Sou o cara que mais, galera, em qualquer lugar, se você entrar no meu Instagram, vocês vão ver, eu sou o cara que mais defende network. Network de boa credibilidade e ter o jogo da malícia. O que é o jogo da malícia? Sabe, você tá dentro de uma sala, você encontrou alguém de alta relevância, você não vai atacar pra cima dele, mas não vai embora sem ter a oportunidade de pelo menos ele conhecer seu rosto e cumprimentar sua mão. Eu acho que muita gente tem várias oportunidades como essa, ficam tão nervosos que perde a oportunidade. Então, o conhecimento ele te abre portas, mas quem você conhece muda de fato o jogo. E às vezes, a gente brinca no Instagram, eu vejo que tem alguns fotos que aparecem. Network literalmente pode mudar a sua vida, te deixar rico. São casos, é difícil falar isso, mas entender a analogia, te deixar rico literalmente por você sentar com as pessoas certas dentro de uma sala, do dia pra noite. Eu uso essa frase assim, né? Eu acho que a gente tem que ser... eu também sou um praticante do networking, da rede de relacionamento. Eu acho que isso é fundamental para a gente se desenvolver. Mas eu digo sempre, até para os meus alunos, né? Eu digo sempre assim, ó, seja uma pessoa interessante e não seja uma pessoa interesseira. Exato. Né? Faça amigos primeiro, depois negócio. Eu acho que você tem que ser interessante, você tem que trazer algo para a mesa, você tem que ser uma pessoa que agrega aqui, sem olhar para o outro com simples interesse. Porque se você conseguir fazer negócio, você vai fazer uma vez só, se você for interesseiro. Se você for interessante, você vai estar fazendo o tempo todo. As pessoas se aproximam de você por naturalidade. Exatamente. Porque você pode agregar. E eu acho que nesses últimos 10 anos, não ter tanto medo das suas intuições, não dá pra você fazer tudo sozinho, mas você não é pra você ser... É muito importante isso. Não aceite ser julgado por você não saber subir uma árvore sem nenhum peixe. Seja um tubarão no seu ambiente. Essa analogia ela faz muito sentido, porque as pessoas têm ótimas qualidades, mas às vezes só estão direcionadas para o lugar errado. Então, se você ir para aquele lugar certo e usar o seu melhor ali, já muda o jogo de uma certa forma que você se torna mais confiante. Então, eu aprendi isso de você não ter tanto medo da sua intuição.
você não precisa fazer tudo sozinho, você precisa de pessoas boas e se posicione. Eu acho que hoje o mundo como um todo dá muita oportunidade. Se você entrar no LinkedIn hoje, quantos convites para você ir em grupos de network, para você ir em grupos de network sem você precisar pagar nada, que você tem. E as pessoas não vão. Vai lá, coloca a cara, fala o que você é bom. Eu tenho um negócio, pode ser muito pequeno, pode ser médio, grande, mas se for pequenininho, vai lá, se posicione. Eu cheguei aqui, tô conversando com você. O que você brincou comigo aqui? Que você vai ser meu sócio. Uhum. A gente conversou 10 minutos. Esse tipo de atitude, para qualquer pessoa que quer subir de padrão, é onde está o resultado do jogo. Isso eu levei basicamente 10 anos, porque eu tinha muito medo antes de me posicionar. Hoje, com uma bagagem que eu tenho, eu já não tenho tanto medo, porque eu acredito no que eu falo. Lógico, você tem que ter um filtro também, porque existem temas sensíveis que vão ser sempre sensíveis, e você não pode se posicionar tão aqui nem tão aqui. Fica aqui, saiba ser neutro quando tem que ser neutro. Mas se posicione, e as pessoas demoram para aprender isso e acabam vivendo a mesma vida por muitos anos. Legal. Vamos lá, o que você aprendeu então? Confiar mais em você, mas o que eu quero explorar mesmo, eu quero saber os perrengues que você passou lá. Os perrengues que te ensinaram. Você ficou afiado porque você afiou seu machado nos problemas. Sim. Conta um que você possa, obviamente, contar um momento muito desafiador que você passou na Mais Mu, no começo da história, e que aquilo forjou você e falou, cara, isso aqui me deu bagagem. Eu acho que não vai ter um específico, mas são alguns que a gente pode falar. Primeiro de tudo, a gente sempre foi uma empresa que dependeu de terceiros. Tá. E entra aquele negócio da confiança. Então, acho que um problema que a gente já teve... Quando você diz terceiros, precisa de capital... Não, eu digo que a gente sempre produziu com terceiros. Tá. Então, assim, você tem a empresa, mas você depende de outras pessoas. Tá. E você coloca muita confiança nessas outras pessoas. A gente sempre teve bons parceiros, mas uma das coisas que a gente tem problemas que a gente teve é não confiar 100% que aquilo vai dar certo como você acredita, dependendo de outras pessoas, porque outras pessoas podem te deixar na mão. Você tem que ter sempre... É sempre bom, galera, vocês terem um plano B. Então, por exemplo, você tem uma fábrica plano B. Porque se der errado, para onde que você vai? Graças a Deus, a gente nunca teve problemas tão... Eu não gosto desse termo plano B, vamos chamar isso de backup? É um backup. É um backup. É um backup. Você tem aqui uma fábrica, porque eu acho que plano B, cara, tira você do foco. Né? Você precisa ter um backup. Você precisa ter um backup. Se a fábrica aqui falhar, eu tenho Você tem para onde ir. O que é bom falar para você? Galera, a gente nunca teve problemas grandes de, vamos dizer assim, de problema de estrutura de fábricas que produzem para nós. Mas a gente teve, eu vou te falar, isso se você me permitir, eu vou falar pela Good Day, que aconteceu no ano passado, tá? Eu permito tudo, você tá livre. Fala o que você dizer. Vou falar pela Good Day, mas algo que aconteceu nas duas empresas simultaneamente, tá? Na Mais Mu, a gente teve problema com pronto para beber. Era muito novo. Então os meninos, quando eles tiveram a ideia, eles queriam fazer o primeiro produto ser igual o YoPro, sabe? Uhum. Produto pronto, Uhum. pronto para beber. Uhum. Só que precisava de muito capital. Então se fez o pozinho na garrafinha. Uhum. Quando a gente foi entrar, depois de anos nesse mercado, é um mercado muito novo. É um mercado que tem muita perda na produção. Você imagina você fazer uma produção e você ter 20% de perda? Você não está preparado para isso. Você não tem um capital tão alto e você quer... É um novo mercado, se comporta diferente. E a mesma coisa de tipo de fábrica que você acreditava que você ia ter um resultado já de início estrondoso, aconteceu ano passado na Good Day. A gente fez um lançamento... Explica o que é a Good Day para quem não sabe. Galera, a Good Day é uma marca onde a Manuela City, influenciadora muito famosa atualmente, criou uma marca de gummies de creatina. Então, Good Day, G-U-D-A-Y. Entra aí no Instagram que vocês vão conhecer. Uma marca que hoje a gente está fazendo não só gummies de creatina, mas a gente está fazendo gummies de diversos... A gente se baseia muito na Goli dos Estados Unidos, que é que você tem um acesso de uma forma mais gostosa a suplementos que você precisa para o seu dia. Né? Então, hoje já tem melatonina, você tem vinagre de maçã, a gente tem outros lançamentos. É uma marca muito recente, tem 1 ano e 6 meses, basicamente. Começou, a gente tem 3 sabores ali de creatina. Agora a gente fez uma collab junto com a Oakberry, para quem não conhece, Oakberry de açaí. E aí a gente teve tudo aprendizado, essa questão que eu trouxe da fábrica, de você ter a confiança, de que vai ser o mercado mais do mesmo. Não era mais, porque a gente começou com pó na Mais Mu, não é mais pó, agora é produto líquido.
A gente teve muita perda, a gente teve problema de invase, produto perdido, produto oxidado, estragado, um novo mercado, a gente depositou confiança, e a mesma coisa, a gente teve algo parecido ano passado, no lançamento de frutas vermelhas da creatina da Good Day. Produto em alta, marca em alta, planejamos um lançamento, a gente planejou esse lançamento e o que acontece? A fábrica falou, não, a gente consegue, a gente vai fazer e tudo mais. Vendemos, vamos dizer aqui, como se a gente tivesse vendido 10 mil pedidos desse produto. E a fábrica não entregou. E aí? A fábrica não entregou. A fábrica entregou isso com um delay de 35 dias. Que maravilha. Então você imagina, o cliente, ele comprou e ele não recebeu. A partir desse momento, galera, olha o estresse. Você tem um estresse com a fábrica. Financeiro. Você tem um estresse de qualidade de produto, porque era a primeira vez e era aprendizado para a fábrica. Você tem um estresse de saque dentro da sua empresa, porque você imagina, 8 mil pessoas, 5, 8, 10 mil pessoas fazendo barulho. Tipo, comprei, não recebi nenhum código de rastreamento, cadê meu pedido? O que é que você faz? Então, resumidamente, além das características pessoais que você aprende como empreendedor, você tem que ser uma pessoa boa de gestão de crise. Porque a empresa ela é um organismo vivo, ela tem seus altos e baixos. Você, num cargo de liderança, você tem que saber lidar com gestão de crise. E gestão de crise, você pode amenizar, mas você nunca pode estar imune. Qualquer coisa pode acontecer. Se eu for falar hoje nós estamos aptos eu estou aqui com você no escritório e aconteceu uma tragédia aqui, Deus me livre. Sabe, tudo está apto a acontecer. Como que você diminui isso? Mas para você que quer sair fora da curva, você tem que aprender a ter uma gestão de crise pessoal e profissional, porque as coisas acontecem. E quando você lida com, no nosso caso, a gente lida com produtos físicos, você tem que saber lidar com as outras pessoas terceiras, entendeu? Ou se a fábrica é sua, você tem que ter, não vou falar o plano B, mas você tem que ter o seu backup. Porque senão você fica na mão, e isso é um fator decisivo para a empresa pode dar errado se você não souber gerir isso. Você pode ser queimado e depois você não volta. Você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Tá. Da onde vem esse nome Good Day? Por que chama Good Day a empresa? Manu, ó, eu teria que trazer a Manu aqui, porque... Foi ela que inventou. Foi ela que inventou. Tá. Mas deve ter um significado. Tem um significado para ela e para os meninos também, mas eu acho que mais para ela, porque a ideia, olha só, no começo, você sabe o que a Manu ia empreender? Não. Ia ser uma empresa de caderninhos, entendeu? Ela ia abrir, virou Good Day de Gummy, nada a ver, né? De caderno para Gummy. Então, tem alguma coisa aí com Gummy Days? Gummy Day, talvez? Eu não sei te dizer, Douglas, sobre o site dela. O Gummy que vocês criaram, então o produto principal foi a creatina. Foi a creatina em Gummy no sabor de maçã verde. Maçã verde. E aí, no começo, quando vocês fizeram esse outro sabor, esse pedido deu ruim. Não, no começo, olha que engraçado, galera. No primeiro mês, começou a empresa e faturou 360 mil reais. Foi bom? Foi bom, bem, excelente. Tem né? gente que leva 1, 2 anos para chegar no faturamento desse. Então, ali ele validou o seu MVP. Então, mas deixa eu entender. Isso aconteceu por conta dela já ser uma influenciadora e ter já essa multidão atrás? Foi isso? Ajudou. Hoje a gente consegue identificar como empreendedor que o momento atual, quem quiser entender mais, só olhar, a empresa se chama Goli nos Estados Unidos, uma das líderes de gummies nos Estados Unidos. O momento ajudou, mas ela é uma pessoa que carregava uma imensidão de pessoas atrás. Então, ela estava estudando medicina, hoje ela já largou para ser empreendedora. E essa multidão que ela carregava... Essa multidão que você fala são seguidores no Instagram? Seguidores no Instagram, quantos TikTok. Seguidores ela tem? Hoje ela tem mais de 1 milhão. 1 milhão e 400. Quando ela começou, a Ju falou que nos bastidores, quando ela começou, ela tinha muito menos. Então, a empresa também ajudou ela a ir para um outro patamar, porque hoje a empresa, ela... Mas a ideia, a sacada foi dela de criar o Gummy de creatina? Não, foi por trás da Good Day, tem a Norte, tem outros 3 sócios. Tá. Esses 3 sócios juntos olharam como empreendedor, enxergaram que ela poderia trazer essa bagagem de pessoas, se uniram e criaram isso de uma forma de trazer um produto gostoso para consumo. Por quê? O lifestyle da Manu City é
esporte, performance. É uma menina que corre, tá apta a correr o Ironman. Corre, treina, nada. Então, assim, tem tudo a ver essa bagagem. Então, coalhou, né? Vamos dizer assim, a questão da creatina para performance hoje é um dos suplementos mais estudados no mundo. E você tinha mesmo, talvez o mesmo problema que o Mais Mu, né? Hoje a galera que tomava creatina ainda toma, toma. Você trouxe um jeito diferente, consumo rápido, gostoso. Isso deu super certo. E aí, depois de, acho que, vamos dizer assim, estou acompanhando, acho que depois de uns 8 meses de empresa, começou a trazer a visão de trazer outros produtos que fazem sentido para a rotina diária, através de um jeito gostoso de consumo, que é através de Gani. Mas, Alexandre, deixa eu falar uma coisa. A experiência, porque ela, tudo bem, ela é jovem, ela tem uma pegada na internet de saúde e tudo mais, mas assim, quem deu a estrutura de... Porque você sabe, eu tenho 54 anos, né? A minha cabeça ainda é meio binária. Eu tô tentando mudar isso, mas eu sou contador por formação, então eu sou bastante pragmático em algumas coisas, né? E a gente vê o tempo todo esses cases de sucesso, né? Acontecendo com jovens e tudo mais. Essa experiência, porque assim, uma coisa é falar, puxa, tive uma grande ideia. Outra coisa é falar assim, transformei essa ideia num negócio. Sim. Existe uma distância gigantesca. Porque ideia vale 10 centavos a bacia. Né? Sim. Porque o que tem valor, na verdade, é a execução. Sim. Porque não adianta se você ter só ideia se você não executar. E a execução tem uma parafernália de coisas que tem que funcionar. Como você mesmo disse, eu vou fazer, a fábrica tem que produzir, eu tenho que distribuir, eu tenho que entregar, eu tenho marketing, eu tenho finanças, eu tenho que ter dinheiro para suportar tudo isso. Tem uma violenta. Tem uma infraestrutura violenta. Nesse caso específico da Good Day, quem trouxe essa experiência, essa bagagem, foi você e os sócios para ela. Sim, isso sim. Por quê? Porque começou de um jeito, vou brincar, né, que teve estrutura, Tá. mas precisava ter senioridade. Tá. Por quê? Por isso que a tese da Norte funciona, porque a Norte fornece toda a infraestrutura, a operação. A Norte Media é a holding de marcas com influenciadores que você é sócio também. Exatamente. Não, só a depender do projeto. Hoje, cada projeto tem uma qualificação junto com os sócios. Então, na Good Day, eu não sou sócio. Mas na Norte, a depender do projeto que é criado, a ideia é que a gente tenha sociedade dependendo da influenciadora. O que você é na Good Day? Você é o CEO ou só? CEO, Ah, tá. Você não tem equity na Good Day. Não, na Good Day não tem equity. Na Norte Media você também não tem equity. Aí depende do projeto. Depende do projeto. A ideia da Norte é fazer uma marca com influenciadores. Então, a depender do influenciador, aí a gente monta a estrutura para cada pessoa. E quem que são os sócios da Norte? Hoje, o Gabriel, o Enzo e o João. Tá. Lógico, o Rony, da reserva, acabou de fazer um investimento. Então, ele se tornou sócio. Da Norte. Da Norte. Tá. Então, a gente, dependendo do projeto que será feito nos próximos meses, semanas, ou com o influenciador, como isso fica, digamos, em questão de sócio, eu não sei te dizer agora. Mas a ideia é sempre trazer o influenciador como sócio da marca também. Tá bom. Dentro da Norte, o que é legal falar? Tem toda a estrutura que o influenciador nunca ia ter. Então, para fazer o site... Ele dá toda a infra. Tudo aí. Para fazer o site, para fazer o marketing, para fazer a operação, para fazer a operação, para fazer a estruturação do negócio. Porque o influenciador não vai estar preocupado como que vai chegar na casa do cliente ou como vai chegar na loja. Ele precisa ter toda uma base por trás. É o que a Norte faz. É que a Good Day é o case que é referência hoje, né? A gente deve fazer... E a Good Day saiu da Norte também. Exato. Só que lá dentro, a Good Day é sócia, a Norte é sócia da Good Day. Da Good Day. Entendeu? Então, teoricamente, se você se torna sócio, como o Rony da reserva ficou da Norte, você é sócio da Good Day. Da Good Day. Exato. Você tem uma participação indireta. Eu não posso mentir aqui para vocês, galera. Eu tenho uma negociação com os meninos. Então, se tudo der certo, a gente deve ter algumas notícias em breve. Por isso, para deixar bem claro para vocês. Em relação ao Norte. Exato. Norte e a Good Day. Legal. Consequentemente, né? Uhum. Legal. Agora, me conta
como é que foi essa experiência de ser Under 30 da Forbes? O que é isso? Explica para quem não sabe o que é isso. Foi em 2021 que aconteceu Foi em isso, né? 2021. Galera, é um selo muito bom para ser reconhecido como empreendedor. Então você tem ali uma escolha de 90 nomes. Na época que eu fiz eram 90, eu não sei hoje como que é. Esses 90 nomes, eles consideram que você é um influenciador fora da curva do mercado brasileiro, que teve uma grande ideia, que desempenhou um papel fantástico dentro do mundo do empreendedorismo. Pode ser através do impacto em pessoas, de seu faturamento, uma marca fora da curva, um pensamento diferente que dentro de uma empresa que trouxe um benefício para a sociedade. Então, são várias categorias. Carregar esse selo é uma excelente responsabilidade, porque também você não vai ser um Forbes Under 30 e ficar fazendo porcaria por aí. Vamos dizer assim, um cara que não carrega. Eu carrego esse selo com o maior carinho possível. Por quê? É uma representação daquilo que eu no começo do podcast falei. Carrega nas minhas vezes o negócio do empreendedorismo, de fazer marcas fora da curva, que é o que está acontecendo, por exemplo, agora com a Good Day, com a Norte, com as novas marcas que a gente tem planejado. E é muito bom, só que também é muito difícil. É muito concorrido. Você tem que chamar muita atenção. E networking de novo. Então você faz uma inscrição. Me parece que o ano que eu fiz, tinham mais de 50 mil inscritos para 90 nomes. Então, você tem que chamar atenção. Você faz uma inscrição para isso. Você faz uma inscrição para isso. Não é uma seleção deles. É deles. Mas então, você tem que... a partir da inscrição. A partir da inscrição. Tá. E aí eles vão filtrando o mercado em, acho que, 12 categorias. Para colocar a sua marca em relevância e mostrar que é um empreendedor que está por trás. Ou, se você não tem a sua marca, mas você tem a sua própria marca pessoal e você, através da sua marca pessoal, impacta milhões de pessoas, tem um resultado para a sociedade, um benefício, algo fora da curva, fez algo diferente, você pode se qualificar também. Então, assim, é um selo, nunca fala de nariz em pé, é legal você falar assim, pô, foi Forbes Under 30, mas é mais um selo de reconhecimento do resultado por algo que você fez, que teve impacto para a sociedade. Eles olham muito isso. Então eles perguntam lá, seu faturamento, onde você está, o que você fez, qual o problema que você resolveu como empreendedor, e aí você vai sendo qualificado até chegar ali no fim e tá dentro dos nomes de 90 Hoje nomes. a Forbes tem o quê? Under 30 e tem outra classificação, tem? Under... O pessoal brinca, né? Pô, eu não fui Forbes Under 30, vou ser Forbes Under 40, mas eu não sei se existe. Mas, por exemplo, um amigo meu, Jorge Dalkberry, ele saiu na Forbes, não foi Forbes Under 30, né? Mas saiu na Forbes. Porque a Forbes impacta dessa forma, né? Eu não sei qual é a categoria, falando pra você, mas a Exame, a Forbes, o Brazilian Journal, todos eles têm uma categoria de colocar ali numa matéria de impacto como empreendedor. Legal. Eu acho que a gente tem outros veículos de comunicação, mas são esses que já há um bom tempo trazem essa credibilidade, né? Então foi muito especial para nós, dos 4 sócios, 3 sócios saíram, porque um já era maior de 30. Tá. A gente carrega o selo e ele te valida por algo que você fez. Eu acho que foi da construção da MaisMu que vou carregar essa bagagem até o final da minha vida. Legal, parabéns. Muito bom. Bom, mas vamos pegar um pedaço aqui, Ale. Você teve a ideia dos suplementos de academia e tal. Como é que surgiu a história da MaisMu? Como é que isso aconteceu? Você foi convidado? Como é que é a parada? Foi assim, ó. Então, eu tava te falando que eu sempre fui um cara que gostei de treinar, tava ali na época do boom de academia, né? Um dia, esse meu jeito ambicioso, ele sempre chamou a atenção de algumas pessoas. Aí um dia eu fui treinar e um amigo meu virou e falou assim: pô, Ale, você que é um cara que pensa pra frente, ele falou essas palavras, eu lembro isso perfeitamente. Você que é um cara que pensa pra frente, pensa fora da curva, assim, ambicioso. Tem 2 amigos da minha namorada, da faculdade, que eles estão fazendo eles estão pensando em fazer um projeto, e eu acho que você deveria ir atrás. Ele me falou o nome, e aí que era a MaisMu, né? Que eu descobri que ia ser a MaisMu. Eu cheguei em casa, entrei na internet, pesquisei. Mas não chamava MaisMu, né? Não, chamava já MaisMu, né? O projeto já era MaisMu. E aí eu entrei, mandei um e-mail para a pessoa responsável, que era o Otto, que é meu sócio hoje. Entendeu? E aí o que acontece? Eu agradeço a Deus que esse cara respondeu. Porque ele é outro cara que respira empreendedorismo. Exala empreendedorismo.
A gente marcou uma conversa, eu falei, tem interesse, todo mundo queria conhecer mais sobre os produtos, sobre o que vocês estão pensando, etc. A gente marcou uma conversa no Shopping Bourbon, ali na Zona Oeste. Isso era finalzinho de 2014. Essa conversa foi ali em março de 2015. Ele marcou a conversa, a gente foi no Shopping Bourbon, a gente ficou 5, 6 horas conversando, seguidas. Você imagina isso na praça de alimentação? Qual que foi o último agradável? Ele e o Neto tinham tido a ideia depois de uma viagem no intercâmbio nos Estados Unidos. Só que a minha empresa, eu já estava faturando 60 mil reais por mês com meus suplementos, revendendo. E eu tinha um negócio eu tinha na época uma coisa chamada ECDEX, que era a empresa que tinha contrato com Correios. Então, se você manda hoje para São Paulo, em um lugar, no ECDEX, você paga 15 reais. Entrega em um dia. O ECDEX era a mesma coisa, só que em vez de 15 era 9. Então eu já tinha estrutura de operação. A gente meio que se uniu, dessa forma, do tipo assim, a gente tá lançando aqui, vai lançar essa garrafa com whey dentro. Vamos usar a sua estrutura para despachar os pedidos. Você entendeu? Então, esse foi o primeiro momento de conexão, entendeu? De ideia do produto. O produto não estava no B2B ainda, era muito recente. A empresa foi aberta, o CNPJ foi aberto em dia 6 de dezembro de 2014. E isso foi no final de fevereiro, começo de março. Então, tudo que a gente uniu tudo ao útil ao agradável. Os moleque novo querendo empreender, tendo ideia. Galera, quem não sabe, o primeiro projeto da garrafinha da Mais Mu, que era com pod, né? A garrafinha já foi descontinuada, né? Mas era a primeira versão 1.0 era desse tamanho, era um trombolho, entendeu? Depois que virou uma garrafinha menor. Então foi nesse momento. Porque aquilo ali você hidratava, não era isso? Você colocava um líquido de sua preferência, leite, leite ou água de coco. Batia e tomava whey. E ia pra frente, né? E meu pai sempre gostou muito do Otto, do Neto. Minha mãe tem um amor pelo Neto também. E a gente dali pra frente foi uma construção maravilhosa. Foi o melhor momento da minha vida. Foi uma construção maravilhosa de empresa juntos, de novos mercados, novos produtos. Eu sempre acreditei na exportação, então eu sempre quis ver o Chocowafer em frente ao Central Park. Hoje o Chocowafer já está em quase todas as 7-Elevens. Os meninos estão fazendo um excelente trabalho lá. Já está nos Estados Unidos? Já. Eu cheguei a abrir uma operação na Europa. A gente abriu operação na Arábia Saudita, no Paraguai. A operação do Paraguai também vai muito bem hoje. Então, assim, a gente construiu ao longo de 10 anos relação de brothers. Tivemos bons momentos, tivemos desentendimentos, aprendizados. Eles casaram, o Otto teve filho. A vida foi crescendo, a gente foi construindo a empresa aí juntos. Várias ideias de produtos, várias ideias de mercado. Por quê? Porque os caras eram tudo empreendedor, entendeu? E me orgulho em falar que a sala da minha casa, por quase 2 anos, foi o estoque da empresa. Despachava da sala da minha casa, separava os pedidos lá de B2C, B2B, montava os pedidos de madrugada e a gente tinha um carro para fazer entrega. E era todo dia. Então, assim, foram excelentes momentos, foi o momento de virada na minha vida. Foi, acho que depois de 3, 4 anos de empresa rolando, começou a ter uma maturidade, um crescimento, que aí eu fiz a minha primeira palestra, comecei a poder ir em podcast, até que teve, aí, acho que nos últimos 3 anos, eu comecei a fazer palestra para 1.000, 2.000 pessoas. Aí mudou realmente o jogo, porque eu consegui trazer toda a experiência, tudo que já estava preso em mim, que eu queria falar, que eu tinha de visão, consegui colocar para outras pessoas. Hoje lá na empresa de consultoria e mentoria tem quase 30 clientes, o que é muito positivo para uma pessoa que começou sozinho essa empresa, né? Eu tive meu primeiro cliente gringo, eu fui até para os Estados Unidos no ano passado para isso. Então, assim, o jogo muda, sabe? Quando você tem essa visão de... Quando você é resiliente, né? Exato, de se conectar com outras pessoas. E, para finalizar, o que eu falaria para você, eu não falo não para... Por exemplo, você me convidou para o seu podcast. Super agradecido, vim aqui totalmente de forma humilde, uma pessoa super mais experiente, uma baita estrutura que você tem aqui. Eu não falo não. Você já é um cara grande, você poderia ser um cara que tem uma visualização. Eu ia. O
o mundo vira, o jogo vira. O cara que é pequeno fica grande. O mundo continua virando, entendeu? Então, assim, eu não falo não, eu dificilmente falo não para as oportunidades. Mesmo que sejam pequenas, eu vou lá e coloco a cara. Checa. Conta um pouquinho da tua história, Alexandre. Você é natural de São Paulo mesmo? Você veio da onde? Você estudou o quê? A gente devia ter começado por isso, pra galera entender a história. Não, mas vamos, eu gosto de misturar, de fazer esse mix aí, só pra gente ter um... Vou falar 100% de puras verdades aqui. Eu sou de São Paulo, capital. Tá. Eu venho de uma família classe média baixa. Eu vim de baixo. Eu não tinha nada. Minha mãe era professora, meu pai é um empresário, um gerente comercial, de classe média. Nunca... Seus pais não são empreendedores? Não. Esse empreendedorismo é seu? É meu. É aquele negócio, com muito respeito, falando de vontade de sair da corrida que prende a gente nos negócios. Você que tá... Eu vou contar uma história que é bem legal. Quando você se sente muito preso e você tem muita ambição, não é nariz em pé, é ambição, você quer fazer um negócio de resultado. Então, eu venho de uma família de classe média baixa. Meu pai, brincando aqui, galera, nunca pôde me dar um carro importado. A primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu tinha 26 anos. Eu não tive muitas oportunidades de ter grandes luxos. Eu tive uma vida ok, quando mais jovem. Mas isso eu fui ter depois que eu virei o jogo by myself. Então, hoje eu, Ali, sustento meu pai e minha mãe. Estão praticamente aposentados. É o maior orgulho que eu tenho na minha vida. Você tem irmãos? Não. Não, você é filho único. By myself. Falei um dia pro meu pai e pra minha mãe, ó, acabou, chega. O game tá zerado. Tive essa oportunidade. Pra mim, foi o melhor presente que eu pude me dar a mim mesmo. Foi eu ter falado isso pro meu pai e minha mãe. O que significa chega, o game tá zerado? Não precisa mais trabalhar. Tá. Acabou. Então, o meu pai hoje e minha mãe são pessoas que vivem uma vida boa, fazem viagens boas, têm um luxo bom, e tudo aquilo que eles sacrificaram durante os últimos, talvez, 50 anos, eu pude recompensar. Que idade tem seus pais? Minha mãe tem 72, meu pai vai fazer 70. Legal. São pessoas já mais de idade. Então eu tive esse prazer, eu acho que isso era uma das coisas, porque meu pai passou muita dificuldade, mais novo, então eu consegui proporcionar isso. Então eu vim aqui de São Paulo, vim desse tipo de família. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu queria ser policial federal, viagem. Meu pai sempre me criou assim, né? Então você se torna um cara muito correto. E meu pai, não, você tem que ganhar dinheiro, você vai ser um engenheiro, vai ganhar muito dinheiro. E, sabe, para as pessoas, sem falar de nariz em pés, para você que hoje está no seu negócio, seu trabalho, você está ganhando um salário de 20, 30 mil reais, é um excelente salário. Mas saiba que, se você empreender, se você pensar fora da curva e você errar, e quando você acertar, 30 mil fica um valor muito pequeno. E isso é possível para todos nós. Só que é questão de mentalidade. Meu pai tinha essa mentalidade, vai fazer engenheiro, você vai ter um bom salário, etc. Então eu fiz administração, eu fui fazer engenharia. Eu fiz 2 anos de engenharia, fui estudar na FEI, lá em São Bernardo do Campo. O lugar parece Londres, um frio do ano inteiro. Não aguentei, não gostei, não era pra mim. Fiz 2 anos sacrificados. Foi muito caro para meus pais, então meus pais pagaram essa faculdade. E depois eu falei, pai, não dá, eu vou fazer outras coisas. Aí eu saí da faculdade, prestei de novo, fui fazer ADM na FEI também, prestei, fiz administração de empresas. E ali começou um pouco da minha raiz de empreendedorismo sair para, sabe, de crescer. Enquanto eu estava fazendo administração, eu queria muito viver a vida que eu via nos filmes, sabe? Aquele negócio de viajar para fora, ter carro bom. Eu sou muito ambicioso, sabe? Viajar de jatinho, aquelas coisas muito loucas. Eu via aquilo, eu queria fazer muito aquilo. Então eu estava fazendo ADM, eu passei, você sabe que qualquer faculdade tem que fazer o estágio obrigatório. Uhum. Eu passei para estagiar na Healthcare da Siemens. Então eu fui trabalhar na área médica da Siemens, nada a ver, só que na área comercial. Eu gosto desse jeito de falar, brincalhão, etc. Fui fazer estágio na área da Siemens, da Healthcare, e olha que engraçado. Os vendedores ganhavam milhões vendendo equipamento médico, e eu como estagiário só vendo aqui, ó, só falando assim, putz, cara, tem que ter um jeito e tudo mais, porque um equipamento médico hoje custa 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, dependendo do equipamento, né? Você tem equipamentos muito caros, e a comissão é muito boa, né?
Eu falei assim, pô, aqui tem uma oportunidade. Só que aquele trabalho me deixou muito estressado, muito cansado. Sabe quando você tá preso e você precisa sair, o seu corpo fala, meu, não é isso pra mim? Olha só o que eu fiz. Fazendo faculdade, fazendo estágio, eu abri uma... Tava em alta, eu sempre gostei de treinar. Tava em alta, começando a época de Smart Fit, aquele boom todo, né? Eu treinava uma academia de bairro que você entrava, você pegava tétano com a mão suja, né? R$30 na mensalidade. Eu abri uma loja de suplementos na sala da minha casa. Eu fiz um Comprar e e-commerce. vender. Comprar e vender. E-commerce. Porque eu conhecia uma loja no centro de São Paulo que revendia no preço de B2B, né, para distribuidor, a partir de certo volume. E o que eu fiz? Eu abri um e-commerce na sala de casa com base no estoque que ele tinha na loja. Não tinha estoque físico. E eu montei meu primeiro negócio, meu próprio negócio, na sala de casa, com o endereço de casa. Uma loja de suplementos. E olha só como que era o X do negócio. Eu abri, montei toda a estrutura, comecei a aprender sobre Instagram, tinha muito pouco sobre tráfego pago ainda, eu não sabia nada, o Google também não era maduro para isso ainda. Que ano foi isso? 2013, 14. Aí 2015 veio mais bom, já chego lá. E aí, qual que era o X da questão? Montei a estrutura e tudo mais. Começou a ter algumas vendas, etc. Tive um problema, eu às vezes tinha um problema de vender, e eu chegava na loja e não tinha. E aí eu tinha que entrar em contato com o cliente e falar assim, olha, teve um problema no sistema, acabou, posso substituir por esse? Só que eu falava assim, o pessoal entrava em contato, eu vou transferir você pro Renato. Quem que era o Renato? Você eu, mesmo. Entendeu? Então eu era todas as áreas da empresa. E eu acho que isso, as pessoas têm que entender vou brincar aqui, essa meteção de louco, tem que fazer, que é o que o trabalho de PR hoje, de Public Relations faz, que é, quando você faz um PR bom, você mostra uma estrutura de PR, a empresa parece 10 vezes maior do que ela é. Isso traz credibilidade para dentro e efeito viral. Fake until you make it. That's it. É isso? Então, isso foi ninguém me ensinou isso. Eu não tinha visto, mas a minha intuição falava para fazer isso. Ou seja, tá em mim. Mas você concorda com uma coisa? Assim, quando você fala assim, tem que fazer isso, tem que ser assim. Assim, ó, eu já tenho um pouquinho mais de experiência que você. Não, bastante, né? não chuta a minha canela, vai. Assim, não é pra... Eu hoje tenho a certeza absoluta que não é pra todo mundo. E eu vou te explicar por quê. Porque eu acho que, assim, não é todo mundo que tem estômago pra fazer esse tipo de coisa. Tem que ser e eu vou dizer isso de boca cheia porque, assim, eu conheço vários executivos, inclusive, assim, que são profissionais absurdamente qualificados. Absurdamente qualificados. Mas eles não são empreendedores. Eu vou dar o exemplo dentro de casa. Meu pai, por exemplo, né? Quando a gente resolveu abrir a empresa, e eu tô te falando isso porque eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu sempre quis ter o meu negócio, sempre quis fazer, sempre enfrentei, passei os perrengues, desafio, quase perdi tudo, quebrei, fiz de tudo que você imagina. Mas o meu pai, por exemplo, não era um cara que tinha estômago para isso. Né? O meu pai, a gente montou o escritório, primeiro, quando a gente montou a DGA 30 e não sei quantos anos atrás, que eu já tenho essa empresa há 35 anos. Em paralelo a isso, fiz muitas coisas, fiz outros negócios. Mas o meu pai nunca foi um cara empreendedor. Ele sempre teve medo de empreender. Porque ele sempre foi um executivo. Ele trabalhou em multinacional. O meu pai também. Ele era professor. Coisa. Então, assim, eu não acho que isso é para todo mundo. Não é para todo mundo. Sabe? Eu acho que, assim, esses desafios que você coloca são desafios que funcionam para quem tem esse bichinho no sangue. Mas só vai viver a vida dos filmes quem tiver esse estômago. Mas não é todo mundo que quer viver essa vida, você concorda? Concordo, perfeitamente. Então, assim, a gente deixa lá, né? Exato. Porque, assim, senão a gente gera uma ansiedade na galera, né? Não, eu tenho que fazer, não. Eu não acho que ninguém tem que fazer porque o outro tá fazendo. Se você quer. Eu acho que você tem que descobrir aquilo que você realmente se sente bem realizado fazendo e que funciona. Sim. Eu tenho amigos, por exemplo, que saíram do mundo do executivo, eram C-levels, saíram do mundo executivo, foram pro empreendedorismo, não curtiram, não gostaram, não funcionou e eles voltaram pro mundo executivo. Sim. Que é então, a vida que ele gosta de levar. Que é a vida que o cara gosta de levar. E o cara ganha grana, o cara tem uma puta vida
boa, é um puta de um executivo, mas ele precisa estar dentro do mundo corporativo. Ele não, Sim. ele não Ele não sabe funciona. performar. Ele não funciona fora desse mundo. Exato. Entendeu? Por Sim. mais competência que ele tenha. Ele vai para o mundo do empreendedorismo e o cenário é muito hostil, né, É Alexandre? que o que você falou é bem legal, é super importante porque as pessoas têm que se encontrar. Eu, por exemplo, eu não estava me encontrando em É engenharia, isso. eu não estava me encontrando ali trabalhando na Siemens, uma puta empresa, sabe? Uma puta estrutura, eu envolvido com gringos, eu podendo viajar pra fora. Não é pra mim, não queria isso, sabe? Tem muito. Eu vou falar a minha opinião pessoal ali. Ali, assim, tipo, eu não gosto, eu não sirvo pra ser funcionário. Eu tenho. Você tá falando baixinho? Pode Eu falar. tenho, eu tenho, Você tem. eu tenho espírito pra liderança. Eu gosto de montar negócio e correr risco. Você gosta de assumir Entendeu? o risco do zero. Assumir risco é o meu negócio. Eu descobri isso, não tem como, entendeu? E tem gente que prefere ali outras coisas. E tá tudo bem. Eu vou precisar dessas pessoas, entendeu? Eu diria pra você, no meu ponto de vista, obviamente que é só ponto de vista, né? Mas eu não acho que a pessoa não prefere. Eu acho que a pessoa não se adapta, né? Eu vejo, por exemplo, muitos executivos que trabalharam sua carreira, construindo carreira, ou estão construindo carreira dentro de grandes corporações multinacionais, ou empresas e tal. Essa segurança que a empresa dá faz ele performar mais. É isso, eu ia falar. Eu Tava falando baixinho porque eu queria chegar nisso. Quando você entendeu? tira essa pessoa dessa segurança, ela não performa. Exato. Que é o teu caso. Medo. O teu caso é o contrário. Se eu coloco você num ambiente regulado, num ambiente que te dá. Talvez é o que você falou. Não vai. Eu não me sinto. Eu não performo Exato. dentro desse universo. Mas a palavra é pros dois lados. É o medo. O medo te dá Não, eu não acho que é medo, cara. Assim, eu com 54 anos hoje, eu garanto pra você. Talvez eu pensasse assim quando eu era mais jovem. Uhum. Não é medo. Sabe aquela brincadeira que você falou assim? Puta, não adianta o peixe querer subir a árvore? Sim. Isso. É do cara estar no lugar errado. Não também, é o medo. Eu acho que assim, a gente tem personalidades, perfis que eles são desenvolvidos ao longo da nossa vida. A gente não só se adapta, mas a gente performa, a gente conecta melhor com determinados ambientes. Sim. Eu vou te dizer pelo seguinte, olha que engraçado, né? O meu acontece muito parecido com você. Eu trabalhei no mercado financeiro. Uhum. Eu fui executivo do mercado financeiro. Foi um cara moldado, que o mercado financeiro é... Não, então, mas antes eu vim do empreendedorismo. Eu comecei empreendendo com meu pai. Uhum. Né? O primeiro empreender... Aliás, não foi nem com meu pai. A primeira coisa que eu empreendi na minha vida foi uma escola de informática. Lá no passado. E que não deu certo. Eu aprendi com isso. Mas teve sua fase disso, né? Teve de escola de inglês, de informática. Sim, teve essa, eu lembro disso. Eu tentei montar uma escola de informática, depois eu tentei fazer outros negócios e tal. No fim, eu acabei montando um negócio com meu pai. Certo. E aquilo ali me dava prazer em fazer. Uhum. Quando eu saí desse universo, que eu saí um período do escritório e fui trabalhar num escritório de advocacia, lá eles me deram autonomia. Era como se eu estivesse empreendendo também. Eu cresci muito nesse escritório. Uhum. Depois eu saí e voltei para o meu negócio. Certo. Comprei do meu pai o negócio, voltei a fazer tal. Depois eu fui dragado para o mercado financeiro por conta de um cliente que eu atendia muito grande e ele acabou me levando para o mercado financeiro. Uhum. Quando eu entrei na corporação, eu fiquei 10 anos nesse mercado, mas os últimos 2 ou 3 anos eu fiquei, que igual você, eu me sentia preso dentro de uma estrutura. Sim. Cara, aquilo era sufocante para mim. E assim, uma curva de aprendizado absurda que eu tive, porque o mercado financeiro me ensinou muita coisa, a reconhecer o meu talento, a reconhecer a minha capacidade. O mercado financeiro me ensinou muita coisa. Uhum. Mas dentro da corporação que eu estava, dentro da estrutura que eu estava, eu cheguei à vice-presidência desse banco. Era um banco pequeno, mas eu cheguei a vice banco pequeno, perto dos grandes, obviamente, sim. Mas eu cheguei à vice-presidência. E aquilo mostrou para mim, cara, esse não é ambiente para mim. Sim. Então eu sei exatamente o que você mesmo tá falando. Agora, tinha gente lá dentro que aquilo era o ambiente perfeito para ele performar. Sim. Se ele saísse dali e fosse empreender, como a gente fez ou faz, cara, eu tenho certeza que não daria certo. Sim. Porque o ambiente do empreendedorismo, no meu ponto de vista, ele é muito dinâmico, ele é muito hostil. Ele muda muito rápido. E algumas pessoas não conseguem se adaptar a isso.
Essa é a minha visão, tá, Alexandre? Sim, Eu não claro. sou dono da verdade aqui, Não, mas claro. eu vejo hoje de forma muito clara, cara. Até isso é muito legal, porque assim, hoje a gente tem sócios na empresa e tal, e uma das características que eu olho, né, quando vai trazer um sócio, é um pouco isso. Como é que essa pessoa performa como empreendedor? Ela vai tomar os riscos? Porque a gente vai ter que tomar risco. Eu concordo com o que você está falando, é que no meu caso, o que eu sinto para mim é que o medo me bloqueou há muito tempo. E talvez para O medo de empreender, né? para eu ter a liberdade como pessoa, eu tive que enfrentar os medos. E foi medo, sabe? Putz, tô com medo de fazer e não dá certo, sabe? Tô com medo de fazer e não dá certo. Você tinha aquele gut, né? Aquele negócio, você quer fazer, mas você tem um negócio que te bloqueia. Aí quando você... Mas, cara, você tá com 33. É isso, pelo amor de Deus. Eu demorei pra aprender. Você já é under Forbes, under 30 da Forbes. Você já... O que você tá querendo mais? Então, assim, eu acho que foi só por causa do medo que eu demorei um pouco mais. Você sabe que a tua vida vai começar de verdade daqui 2 anos, né? Não fala isso, cara, mas pra positivo, né? 100%. Não, a vida do homem começa de verdade depois dos 35. De verdade. Porque de verdade. Dos 20 aos 30 você planta. Dos 20 aos 30 você planta, você arrisca, você cai, você faz tudo. Sim. Você já teve um puta sucesso antes de atingir os 35. Sim. A tua vida vai começar a ter... Pô, eu fiquei, galera, olha só, animado com isso aqui agora, hein? Olha só, vai te dar tanto tesão a partir dos 35 que você não tem ideia. Eu gostei muito disso. Entendeu? Então... Gostei porque eu tô tentando pegar o máximo de oportunidades agora, as coisas estão engrenando muito positivamente. E você falar isso é muito benéfico, porque a gente fala assim, pô, e agora? E agora? E agora? Vou fazer mais, entendeu? E a gente acha que não, agora a gente vai tirar o pé, é onde a gente vai acelerar de uma outra forma, né? Exatamente, vai acelerar. Eu brinco, tem uma frase que eu uso que eu digo assim, eu faço tudo com calma hoje porque eu tenho pressa. Porque se você faz atropelado, você tem que refazer muitas vezes, né? Eu queria, é bem legal de falar isso, eu tô fazendo mais isso agora, eu tô aproveitando um pouco mais meus pais, porque a gente nunca sabe quando é o último dia. Legal. E o meu pai é um cara que não se cuida, uma pena, assim, sabe? É um cara que come de tudo, sabe? E a gente nunca sabe quando é o último dia. A gente não quer que... Eu, no caso, né? Sou muito ligado a eles, a gente nunca quer que eles partam, né? Mas é a lei da vida. Então eu tô aproveitando... Comecei a aproveitar um pouco mais agora. Então eu falo assim, acho que agora eu vou tirar um pouco o pé, mas aí quando você vê, você quer trabalhar, reunião. Galera, eu cheguei aqui de mão vazia, eu nunca faço isso. Mas é a correria, cheguei atrasado, tava preocupado. E você reunião, não sei o que, e a semana, e você acha que você vai tirar o pé, mas você acelera, só que você acelera com um pouco mais de conforto, porque você já tá um pouco mais tranquilo. E o que eu tô tentando fazer agora é aproveitar um pouco meu pai e minha mãe. A tua vida vai começar de verdade, cara, a hora que você casar e tiver um filho. É a segunda pessoa que me fala. Aí a tua brincadeira vai mudar, assim, em número, gênero e grau, entendeu? E aí você vai entender o sentido de tudo isso que você fez antes. Hoje eu não consigo enxergar isso, mas eu já vi pessoas me falando isso. Fica em paz. Vai chegar. Eu tô gostando disso aqui, e você vai curtir muito, inclusive. Tô gostando. Agora, vamos pivotar essa história aqui. É Tadalafila que fala, né? Tadalafila. Tadalafila. Qual que foi? Vocês sabem o que é Tadalafila, pessoal? Vocês sabem? Tadalafila é o princípio ativo do Cialis e do Viagra. E esse rapaz aqui... Tava envolvido. Não tô sozinho, tá? Eles tiveram uma ideia maluca. Como é que é? De fazer um gummy de Tadalafila. A gente teve uma ideia, galera, aí nesse projeto já da Norte eu já tava entrando como sócio, com o influenciador, né? A gente teve uma ideia de fazer uma gummy de Tadalafila. Junto com o John Vlogs, pra quem conhece ele aí, ele é bem conhecido no mundo de influenciadores, um outro ramo, né? E a gente trouxe esse influenciador para fazer essa gummy. Ele tinha essa ideia de fazer, né? Só que não deu certo, né? Por quê? Porque é medicamento. Mesmo a gente fazendo tudo certo, a pessoa ia entrar, ia preencher lá o formulário, ia passar por uma consulta médica, ia receber uma prescrição, caso fosse necessário o uso. Mas não precisa, né? De prescrição, precisa? Precisa, medicamento precisa. O pessoal vende na farmácia, você compra até no... É a verdade, né, galera? Você compra em qualquer lugar, ninguém te pede a receita, mas assim, é um medicamento que você precisa ter prescrição, e a nossa, não é que a gente queria vender de forma desenfreada, a gente só queria trazer uma forma de uso... Claro que queria, claro que queria! A gente queria trazer uma forma de uso mais gostosa, de um princípio ativo
Tadalafila, que é uma gummy, né? Um jeito mais discreto de utilizar, um jeito mais prático, gostoso, porque hoje é um comprimido, né? E para as pessoas que precisam, através da prescrição médica. Só que não deu certo. O que aconteceu? Vocês quase foram presos. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou. A gente fez o lançamento foi sucesso, assim. Eu imagino. Nos primeiros minutos, assim, tiveram inúmeras... Vocês chegaram a vender, então. Teve inúmeras vendas, mas a gente não produziu nada, não porque é um medicamento, é um produto, né, que você tem que fazer manipulado, você não pode ter estoque. Então a gente vendeu em 30 minutos alguma coisa, depois a gente cancelou todos os pedidos que tiveram, então não teve envio nenhum. Só que os vídeos que o John Vlogs postou estouraram assim de visualizações. A gente teve um vídeo aí que em 6 horas bateu seus 10 milhões de visualizações, é muita coisa para quem tá no mercado digital, sabe, para um curto período de tempo. A gente tentou lançar esse produto também, mas acabou que não deu certo, né? Quem que derrubou vocês? As farmacêuticas? Opinião pessoal do Ale, eu acho que foi alguma farmacêutica grande. Mas como é que houve alguma... Não, a gente fez um site, o site foi derrubado pela própria plataforma. A gente não sabe se foi através de uma denúncia ou não. Não deu certo. E aí Mas vocês chegaram a receber alguma intimação? A farmácia que ia produzir para nós, ela recebeu uma inspeção. Não sei se da Anvisa, acho que da Anvisa, do Conselho Federal de Farmácia. A gente recebeu, saiu na mídia, depois postaram em vários lugares. Mas isso em 6 horas, Alexandre? No dia seguinte já teve problema. No dia seguinte já teve problema lá no local que ia produzir, né? Lógico que a gente estava tudo dentro da legalidade. A plataforma, um médico para atender e prescrever, a farmácia com todas as licenças, a farmácia própria de manipulação. Só que... Mas vem cá, deixa eu pensar que a gente tava falando de ideias aqui, né? Você falou, e eu falei para você, ideia todo mundo tem, a questão é a execução da ideia, né? Uhum. Quando você fala assim, pô, a gente tinha um médico, pô, se você teve 10 mil visualizações e a venda ia ter picos... 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações. Uhum. Quantas vendas aconteceu em meia hora? Como é que esse médico prescreveu para todo mundo e atendeu todo mundo? Eu não lembro, porque não era um só, né? Era um sistema de médicos, né? Que passa pela consulta, que é uma coisa, tipo, hoje você pode fazer telemedicina. Tá. E uma consulta dessa não demora, entendeu? Você preenche todo um formulário, faz a pré-consulta, depois o médico vê se você precisa ou não precisa estar apto, se você é maior de idade, se você é sexo masculino ou feminino, porque não adianta a mulher tentar comprar o Tadalafila para o homem, não tem nada a ver. Então, foi criada toda uma estrutura para atender o máximo de pessoas possível. Então, você tinha uma limitação de quantidade de pessoas que você poderia atender dentro de uma única hora. Tá. O problema é que, como é um remédio manipulado, a farmácia de manipulação só pode produzir depois que tenha realmente a prescrição, né? O problema foi que, na minha opinião, talvez as farmácias tenham se sentido, as grandes farmas, né? Não as farmácias, grandes farmas, né? Que hoje dominam o Brasil. Talvez elas tenham se sentido ameaçadas por uma nova forma de consumo, e o Brasil tem muito disso, né? E aí, cortaram a gente, entendeu? A ideia era muito boa, e falando claramente aqui como uma opinião pessoal. Cara, eu acho que, a gente já viu algumas reportagens, mas um dos medicamentos mais consumidos no Brasil hoje por homens, e sem precisar, é Tadalafila. Entendeu? O cara tem medo de ir na hora... Os jovens consomem muito, né? Com álcool, com a bebida, etc. Então, quando você tem a visão de empreendedor e fala assim, pô, tem uma demanda aqui, etc. Tem uma demanda reprimida. É que eu não posso falar isso na mídia, né? Mas, cara, a galera consome Tadalafila igual água. Entendeu? Às vezes o cara tem medo ali de não performar bem com a mulher a primeira vez. O cara vai tomar Tadalafila, cara. É verdade. E como empreendedor você vê isso uma oportunidade e fala, vou fazer um produto. É esse feeling que tem que ter como empreendedor para lançar as coisas, sabe? Você, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E por que você acha que as farmacêuticas não fazem algo desse tipo? Porque se ela pode produzir o próprio comprimido, ela não poderia produzir a gummy também? Acho que sim, só que hoje deve ser alguma regulamentação de consumo. Ou seja, quando a gente recebeu o aviso acho que foi o Conselho Federal de Farmácia, da Anvisa, não lembro direito,
que fala que não tem estudo sobre esse produto em formato de gama, etc. Eu não sei te explicar exatamente aqui. Mas eu acho que é por Teria causa que ter uma disso. aprovação. Teria que ter todo um processo, entendeu? Eu não sei se simplesmente você poderia manipular. Teoricamente, eu vou falar aqui para vocês, antes da gente ter essa ideia, eu já tinha visto, a gente já tinha pesquisado outras farmácias de manipulação vendendo Tadalafila em gama e não acontece nada, mas quando você faz barulho, você prega, destacou, pum, você toma uma martelada. Então eu acho que foi isso que aconteceu. A ideia era super, super boa, mas como empreendedor a gente captou, o John era o cara que queria fazer isso também, né? O John Vlog queria muito fazer isso. A gente uniu o útil ao agradável. Não deu certo. Aí agora a gente vai para uma... A gente tá pensando em umas outras saídas, principalmente que o público do John é um cara que gosta muito de festa, né? Então vamos pro lado mais educativo. Por que não fazer um preservativo? Sabe? Um preservativo, alguma coisa mais desse jeito. É trabalhar na onde existe a demanda e necessidade. E esse daí foi um aprendizado que a gente teve. Mexer com medicamento, a gente foi quase preso. É um aprendizado. Eu queria explorar um pouquinho essa ideia da Norte Media aí. Eu achei bem interessante isso. Quer dizer, o foco principal da empresa, e aí vocês têm agora um aporte do Rony, né? Que é, para quem não sabe, o Rony é o founder da Reserva, aquela marca de roupas que ficou bem conhecida no Brasil. E a ideia da Norte Media, então, é vocês olham para o mercado de influenciadores hoje, vem um influenciador que tem uma pegada específica, e aí vocês prototipam alguma coisa para ele. Exato. E ele vira sócio. E ele tem que, não é que ele vira sócio, ele tem que ser sócio ativo do negócio. E tem que usar o produto. Tem que ser um sócio ativo. Então, por exemplo, a gente fez uma marca com a Malu Borges. Ela era sócia ativa do negócio. Então ela tinha um percentual grande da empresa e a Norte tinha outro. Ela entrava mais ou menos vivendo a marca, experiência, lançamento, ela a cara da marca mesmo, né? E a gente toda com a parte de infra que eu te expliquei, né? Tá. Então, isso é uma tendência. Estados Unidos, isso é uma tendência. Brasil, isso é uma tendência. Europa. Legal. Um influenciador, ele já não performa tão bem divulgando, são casos e casos, tá, galera? Divulgando os seus produtos de outras marcas. Fazendo o algoritmo é outro, entendeu? Agora, você trazer ele para viver a marca dele é uma tendência global. E na Norte a gente faz isso. A Norte, o objetivo é trazer aquele influenciador e ele lançar a marca em conjunto sendo sócio. Mas qual que é o target de vocês para o influenciador? É um cara que tem que ser gigante na internet? Não. Como é que funciona ele isso? Ele tem que... O produto... Vamos começar falando do influenciador. Cada pessoa tem um jeito, tem um lifestyle. Esse lifestyle tem que ser vivido pelo influenciador como empreendedor. E com base nisso a gente vê uma tendência de mercado e a gente lança um produto. Por exemplo, não adiantaria nada, tem ali o Thales ali, ele é um influenciador, só que ele gosta de... Ele é um influenciador gamer. Eu não posso lançar algo que destoe disso, entendeu? Não faz sentido. Ele não vai viver a marca, o público que assiste ele não vive aquele tipo de produto de marca. Então a gente olha o lifestyle do influenciador, pequeno, médio, grande, de preferência algo que tem uma pessoa que tem uma relevância, mas relevância é muito... A gente precisa trabalhar a escala. Pode ser um cara grande de 500 mil seguidores, um cara grande de 50 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 5 milhões. Isso é muito subjetivo, mas ele tem que respirar o lifestyle dele para a gente trazer o produto junto e fazer sentido. A gente gosta muito do mercado de wellness, muito do mercado de suplementação. O mercado de skincare é maravilhoso também, só que a ideia é trazer coisas novas. Então, por exemplo, ninguém se falava 6 meses atrás sobre suplementação em pet. Agora tá em tendência. Não, ninguém se falava 1 ano atrás em café com cogumelo. Agora tá em... Entendeu? Então a gente olha para o mercado, pode ser o de fora, pode ser o do Brasil, vê a tendência. Tem uma feira muito boa aí, galera, quem quer entrar nesse meio, lá nos Estados Unidos, que se chama Expo Ash, acontece uma vez por ano em março, sempre lá em Los Angeles, ali na área de Anaheim. É uma feira com mais de 4 mil expositores, muitas tendências, muitos produtos. A gente olha isso e vê o que a gente pode fazer diferente no Brasil junto com o influenciador. Quais cuidados vocês tomam para identificar que aquela tendência não é só uma bolha ou só um hype que está acontecendo agora e que daqui 3, 6 meses vai explodir? Teoria, eu vou brincar com você, tá? É uma moeda de dois lados, 50% de acerto, 50% de erro.
de probabilidade, tá? Mas existem algumas coisas que são tendências hoje, quando a gente olha através tem alguns sites como o Google Trends, sobre algo que está acontecendo no TikTok, e sobre novidades que você encontra no mercado de hábito de consumo. Então, hoje, quando eu só te falo uma coisa, o hábito de consumo é o seguinte: se você tem um mercado no Brasil que ele cresce tantos por cento ao ano, por já mais de 5 anos, isso é uma tendência desse mercado. E se você coloca um produto que está ligado a esse mercado, você já tem uma tendência de você acertar. Geralmente, os Estados Unidos dita muita regra do que acontece. Então, por exemplo, apareceu nos Estados Unidos, está em tendência já há mais de 2 anos, as empresas estão crescendo. Se você fizer algo parecido no Brasil, você vai ter um resultado uma probabilidade muito mais positiva. Grande. Aquela marca Rode foi vendida, a marca esqueci o nome dela, foi vendida por $1 bilhão. Quantas marcas aqui no Brasil não estão agora copiando? A embalagem, o produto, a mesma coisa. E dá certo, porque é uma tendência, entendeu? Uhum. E o mercado estava crescendo lá. O mercado já comprou, já aceitou. Exato. Né? Então, cuidado, acho que olhar o macro do mercado, que é para onde nós estamos indo como sociedade, e micros mercados, por exemplo, cigarro caindo, saudabilidade crescendo, você já tem um dado aqui. Eu vou lançar algo que vai te ajudar a ter performance em treino, tá ligado a esse mercado crescendo, você tem uma tendência, entendeu? Então esse tipo de cuidado é fazer uma análise do que está acontecendo e do que vai acontecer. Agora, se você tem algo que não é nem estudado, ainda não se fala tanto, se está um mercado tímido, talvez não seja tanto o momento, entendeu? Você entender o benefício para aquela curva de lifestyle que a gente tem no momento, né? Então, por isso que a gente gosta muito do mercado beauty, do mercado de wellness, suplemento. É muito bom empreender nesse mercado, até porque as margens são muito boas. Existem mercados que você é um cara muito experiente, sabe disso, que a margem que você trabalha os últimos 50 anos é a mesma margem. Você tem, eu vou entrar no mercado de bebida. Se você é a Heineken, você é a dona, entendeu? Você não vai ter aquela... É difícil. Então, tudo isso é analisado antes e o influenciador tem que viver aquele lifestyle. Senão, não dá certo. Mas você não pega um influenciador pequeno? Pega. Só que... O que é um pequeno? 30 mil seguidores? 10 mil pode seguidores? Ser... o que é a taxa de conversão dele? Qual é o potencial? Entendeu? Mas um cara que nunca vendeu nada, como é que você Não, isso é difícil da gente pegar ele. É difícil. Agora, se é um cara que está chamando atenção, mesmo pequeno, tá trazendo muito awareness, ou seja, as pessoas estão falando, aí é um cara que a gente pode trazer para dentro do jogo, sim, com certeza. Legal. Porque ele precisa viver a marca. Eu não posso colocar uma pessoa do zero sem viver a marca, entendeu? A gente tem que explorar essa tendência dele, né? Então é o que a gente tem feito na Norte. E assim, a gente fez a marca com a Malu Borges, já vendemos. A gente ia fazer a marca com o John, não deu certo, beleza, fica aprendizado. A gente tem novos projetos aí agora para janeiro de 26, uma marca bem legal, lógico que não dá para falar aqui, né? Mas a gente sabe que essa influenciadora, a gente está acreditando que vai ser a próxima Virgínia no Brasil, entendeu? Então, e ela é pequena hoje, só que a gente está prevendo que ela está arriscando, e eu acho que vai dar certo. O que é pequena? Quantos seguidores? 100 mil seguidores. 100 mil. Qual que é a principal plataforma que vocês olham hoje? TikTok é a principal? Instagram, TikTok e um lugar que a gente quer colocar as pessoas que a gente acredita é o YouTube. YouTube. O pessoal não olha muito para isso, mas se você tem um canal no YouTube e ele tem muita visualização, isso é um indicador. Entendeu? Que a galera não acredita muito, que a geração Z vai mais pro TikTok. A Millennial já vai mais pro Instagram. E o cara que deixa de lado o YouTube tá só negando algo, tá omitindo de uma boa informação, entendeu? Porque YouTube é conteúdo. De qualidade. Entendeu? E você tem que estar... Geralmente é conteúdo mais longo, né? Exato. E se a pessoa está prestando atenção e está dando visualização, tem um indicativo ali. E as pessoas não olham isso. Acho que só porque o cara teve muita visualização no Instagram, entendeu? Entendi. Muito bem. Vamos lá. Você é um cara que tem hoje o quê? Quase 500 mil seguidores, é isso? Não. Tô muito pequeno. Eu tenho 7 mil seguidores. 7 mil? Ah, não. A Mais Mu que tem quase 500. Né? Mais Mu. A Manu tem 1 milhão e 400, que a Ju ajudou ali pra falar. 1 milhão e 400. A Good Day deve estar, acho que, com 400 mil também. 400 mil? Bem relevante. E eu sou um cara bem... Você é o cara do back-office mesmo, né? Sou o cara Você é o cara da estratégia. Sou o cara, exato, low profile, etc. Eu acho que eu não sirvo pra ser influenciador. Por que você acha que não? É que... Você acha que... Essa era uma pergunta que eu tava aqui na minha lista. Você acha que qualquer pessoa pode se tornar um influenciador? Não. Não? Por quê? É porque falta filtro. Não é todo mundo que sabe... Não é todo mundo que tem bom senso. Porque
Porque o poder do influenciador pode ser usado pode fazer muita coisa boa, mas pode fazer muita merda também. Então eu acho que não é todo mundo que pode ser influenciador. Eu acho que se quando você, como empreendedor, influenciador, você agrega valor na vida das pessoas, isso é muito bom. Mas o mesmo poder que você tem para agregar, você tem para sugar a energia. Sugar e destruir. E por isso que eu acho que eu não concordo com todo mundo ser influenciador. Eu acho que você é livre para consumir o conteúdo que você quiser, isso é muito bom. Todo mundo pode ser influenciador, mas não é todo mundo que tem o dom para realmente ser influenciador. Você não acha que isso é uma coisa treinável? Mas vai ser falso, né? Não vai, eu acho que tem que vir. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Uma coisa é, por exemplo, a gente tem eu te encontrei aqui, eu nunca tinha te visto, né? Eu te encontrei hoje. Cara, energia maravilhosa, já deu pra sentir que. Sabe? E é natural. Não tem como eu treinar isso, entendeu? Senão fica falso. Eu não sei se eu serviria para ser influenciador, mas eu sei, sempre sei de certeza que eu sei que eu sirvo para ser um executivo. De alta performance, eu treinar outros executivos, preparar para a guerra, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. Agora, falar que eu vou ter 100, 200, 1 milhão de seguidores... Mas você tem uma mentoria hoje, não tem, Alexandre? Tenho. Como é que funciona essa mentoria? Você falou que você tá já com uma galerinha ali que você tá mentorando. A gente tá quase... Você pega os caras mais jovens, é isso? Vamos lá. Eu pego o empreendedor. Pequeno, médio ou grande. O pequeno é o cara que não começou ainda, tá para começar. Então a gente pega ele desde a abertura do CNPJ até a entrega no cliente final. Seja ele, se ele quiser ir para o mercado offline B2B, ou seja ele, se ele quiser fazer uma marca de e-commerce. Então eu pego ele pequenininho. Aí dentro disso, a gente faz... a gente dá direcionamento. Eu dou direcionamento para ele. Na abertura da empresa dele. Criação da comunicação, criação do logo, criação do site dele, um site diferente, uma marca fã, uma marca cool, do todo o back-office da parte de operação. Quando você diz dar o back-office, você executa o back-office? A gente você constrói, tem uma estrutura. Você fornece isso como um BPO para ele? Ou você faz o cara, você ajuda ele a montar o time dele? Eu faço os dois. Dois. Antes eu não tinha, antes eu estava só focado em dar mentoria com o Alexandre Capella, que dá o direcionamento do que fazer e do que não fazer. Porque às vezes o cara pequeno, ele junta um dinheiro, ele quer empreender, mas se ele não tiver direcionamento, ele perde esse dinheiro assim, por falta de experiência. Então esse é o cara que eu gostava de pegar. Agora eu pego pequeno, médio e grande, porque eu já tenho uma estrutura, tem funcionários, eu falei para você, abrir uma empresa, se chama Tutorial, que é realmente o tutorial, que é um caminho das pedras para os empreendedores, tutorial com y.com.br. E lá você consegue ver uma série de serviços, além da mentoria do Alexandre Capella, que é o que dá o direcionamento. Tem gente que vai querer falar comigo de RH, de comercial, de marketing, estratégia, mas tem um cara que vai falar assim, Ale, eu preciso fazer minha marca, eu preciso fazer meu logo, eu tenho essa ideia, como é que eu faço essa comunicação, eu preciso fazer meu site, eu vou precisar de um operador logístico, eu vou precisar de uma contabilidade, como é que eu faço para pagar menos imposto? Então eu vou mostrar para ele quais são o que a gente tem dentro do Brasil. Então eu pego o cara desde o começo, que ele teve a ideia de negócio dele, até o produto dele ficar pronto na fábrica, etc, e entregar na primeira venda que ele teve. E aí eu caminho com ele, porque hoje essa empresa tutorial, ela cresceu, então às vezes o cara ele não quer contratar pessoas no mercado, ele pode pagar valores que são valores mensais para a empresa, e ele usa a estrutura da minha empresa para tomar conta dele. E ele só tem que focar em venda, como empreendedor. O resto a gente faz tudo. Tá, ele fica na venda do... Mas se ele vai criar um produto, você produz também? Hoje, com o relacionamento que eu tenho, do network das fábricas, a gente está oferecendo esse serviço a depender do produto. Então, wellness, cosmético, parte de... Como é que é o nome? De cuidado de skincare, só que não de produto. Tudo de produto... Como é que fala? De creme. Mas se ele quiser fazer algo de colocar na pele, etc., tudo isso tem uma abertura para trazer as fábricas que fazem, que desenvolvem as fórmulas para apresentar para ele. Então ele já chega e fala assim, Ale, eu quero fazer um produto de alimento. Opa, eu já tenho um leque de produtos. Skincare, eu já tenho um leque de fábricas. Eu quero fazer um produto skincare ainda, mas eu quero importar e colocar na pele. Eu tenho os caminhos para dar para ele já desenvolver, a gente faz o que ele ia demorar em 12 meses, a gente faz em 6. Entendeu? Entendi. Então hoje eu tô pegando desde o começo até a entrega do cliente final. Muito bom. Ale, eu tô adorando a conversa aqui, leve, você é um garoto super alto astral. Pô, eu que tô bom. comendo minha barrinha aqui ainda, viu? Não terminei de comer minha barrinha aqui.
da Mais Mu. Pena que ele não trouxe mais pra mim, mas ele prometeu que ele vai me mandar Prometi, vou depois. mandar um presente aqui pro escritório. Ô, Ale, pra gente finalizar aqui, a gente já tá com mais de 1 hora de podcast. Qual a mensagem final? Qual que seria o resumo dos 33 anos de vida do Ale para os jovens, principalmente, que estão nos ouvindo, que querem empreender ou que estão empreendendo? Que a gente falou que a gente chegou à conclusão de que isso não é para todo mundo, obviamente, mas algumas pessoas querem tentar, querem arriscar, querem fazer. Qual a principal dica que você deixaria aqui para eles? Se conectem com o máximo de pessoas possíveis. Acho que galera, conexões mudaram a minha vida de um jeito que eu precisaria de horas para mostrar tudo que eu passei aqui. Sejam ousados, não aceitem o limite de vocês. Se vocês têm uma vontade para fazer algo diferente, explorem essa vontade. E eu acho que conversem com outras pessoas, visitem novos lugares, busquem soluções com o que a gente encontra na internet. Então, por exemplo, eu sou um cara que usa muito LinkedIn e eu sei que toda hora tem convite para evento de network, evento de conexão. Sejam ousados, visitem esses eventos, falem o nome de vocês, qual a ideia de vocês. As pessoas vão se apaixonar pelo jeito, algumas sim, outras não, mas pelo seu jeito, pelo sua energia boa, pelo seu alto astral, vão querer fazer negócio com vocês. E esse movimento que vocês vão ter de ousadia de fazer isso vai mudar o jogo para vocês. Por quê? Às vezes aquele cara que gostou do seu jeito, ele já conhece um monte de gente, ele já tem vários negócios, e ele te coloca dentro daquilo, bum, acontece uma mudança na sua vida que talvez ia levar 10 anos, você fez em 1 ano por causa de a ousadia de ter saído de casa e ter ido num evento. Então, não se sintam acomodados. E muito mais importante que isso, cuidem da saúde mental, cuidem do corpo, treinem, explorem mais a parte profissional de vocês. Todos nós temos um dom, a gente só tem que ter coragem para encontrar. E se eu tivesse ficado parado e sentido medo por muito tempo, eu não teria chegado aqui onde eu tô. Então, façam isso que o resultado é muito positivo. Bom, pessoal, é isso aí. Tivemos aqui esse bate-papo com esse jovem empreendedor, já com um baita sucesso. E a mensagem que eu quero deixar aqui no final para vocês é exatamente isso. Todo sucesso ele é construído através de muito trabalho, de muita resiliência, de muito foco, de muita vontade de fazer. Então, assim, se você quer empreender, se você está dentro de uma empresa, tudo isso pode acontecer com você. Até dentro, como a gente falou aqui, né, Ale, antes, quer dizer, eu acho que cada um tem um perfil. Se o teu perfil é estar dentro da empresa, cara, empreenda dentro da empresa. Tá cheio de oportunidade dentro de uma empresa, tá cheio de oportunidade para você explorar. Porque onde tem problema, tem oportunidade. Exato. Onde você vê um problema, ao invés de você fazer vista grossa pro problema, cara, pensa como resolver aquele problema. Seja esse problema na sociedade, onde você vai empreender, seja esse problema dentro da empresa onde você trabalha, se você resolver. Isso remete muito à minha história, assim. Eu evoluí em algumas empresas porque eu via pequenos problemas e eu ia lá e falava assim, eu não vou deixar isso aqui continuar acontecendo, eu vou resolver. E toda vez que eu resolvi isso, eu ascendi na minha carreira. Então, eu acho que a mensagem do Ale aqui ela é muito clara, né? Quer dizer, estruture seu networking, relacionamento é fundamental, é importante. Foca naquilo que você quer, foca no teu desenvolvimento pessoal. Gestão de crise. Sempre vai ter crise, sempre vai ter problema. Se você não tiver estômago para lidar com problema, dificilmente você vai evoluir na tua carreira. Você dificilmente vai evoluir no teu negócio. Então, assim, você tem que estar preparado para os momentos ruins. Porque o sucesso não ensina nada pra gente. O que ensina pra gente são as crises. Onde a gente aprende a ficar resiliente, onde a gente aprende a nos superarmos como pessoas e profissionais. Porque no final do dia, o sucesso, ele não ensina nada mesmo. Você chegou no sucesso porque, na verdade, você conseguiu enfrentar os problemas. Porque todo mundo que chegou nesse lugar enfrentou uma série de dificuldades, enfrentou vários nãos na sua vida. Né? Então, assim, o que ensina de fato a gente a ser... a perdurar, a insistir, são os problemas. Então, Ale, muito obrigado por você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Satisfação enorme. Te conhecer. Eu também. Eu tô conhecendo muita gente
incrível aqui no podcast, você é mais uma delas. Pô, obrigado, querido. E espero que a gente aí se esbarre para sempre agora, daqui em diante. E quem sabe a gente não vira sócio em alguma já coisa. falou isso várias vezes. Vamos eu tô conversar, gostando né? Vamos conversar. É isso aí, pessoal. Você gostou? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que precisam ouvir, que precisam ter um pouco mais de, assim, de ânimo, estão precisando de um gás novo, estão precisando, ou estão nessa pegada e estão precisando ouvir alguém mais jovem, ou alguém que já conseguiu fazer porque foi resiliente, porque foi positivo. Seja positivo na tua vida. Aproveita, compartilha, curte o canal, assina pra gente, pros meninos não perderem o emprego, certo, Thales? Corte já, só tá um. Só tá um agora. Teve corte já. Ah, é? Não se inscreve? Ah, teve um corte da empresa O Yang já. Não tá aí. Como é que é? O Yang não tá aí. Só veio um. O povo Ah, não se inscreve no Cortaram o Yang. Eu não entendi a pergunta. Cortaram da empresa. Não se inscreveram, não tinha dinheiro, cortaram canal. ele. Tivemos que... Ah, entendi. Agora entendi. Corta isso. Já cortaram um, é isso? Entendi. Eu falei os meninos, porque vocês não sabem que se tem quem tá ali atrás ou não, né? Então você já estragou minha piada. Mas tudo bem. Aproveita, curte aqui, assina o canal e eu te espero na próxima. Forte abraço.